Depois de anos, The Breaker retorna cheio de novidades na terceira temporada, que tem o título de Força Eterna. E nos capítulos 1 e 2 tivemos novos personagens além dos já conhecidos. E uma cena parecida com o que a gente vê lá no começo da primeira temporada, dando a impressão de que Xion pode ser o novo Go Mori-1. Será que a história de Xion vai se repetir na terceira temporada, só que agora ele vai ser o mestre de um único discípulo? E qual será o objetivo de Cancera indo na escola? É tudo isso e muito mais que eu vou contar pra vocês agora nessa review completa dos 2 capítulos. Então já vai mandando aquele like massa e se inscreve para não perder os próximos vídeos de The Breaker, beleza? Agora, bora de review. O capítulo começa com Jeon Haewon e seu novo chefe conversando enquanto estão ali no carro, né, indo em busca de Xion. E galera, só lembrando que Haewon é aquele cara lá, um cara bem suspeito que trabalha nas Forças Especiais do Murin. Pra quem não lembra também, as Forças Especiais do Murin é aquele grupo que atua como intermediador, ou seja, tem a função principalmente de manter as coisas em ordem, vamos dizer assim. Eles atuam tanto no mundo normal, como pessoas normais, mas eles também têm um pé lá dentro do Murin. E aí na cena seguinte temos Raji, que é um personagem novo, ele é estudante do primeiro ano e ele tá prestes a tirar a própria vida, cara. Acho que a gente já viu essa cena em algum lugar, né? E ele, claro, tava fazendo isso porque não aguentava mais sofrer bullying na escola. E é bem ali perto dele que tá Xion, agora estudante do segundo ano, e que sem muito interesse começa a conversar com ele. Mas aí ele faz um comentário com o Raji, e aí do nada, cara, ele já chega perto do Raji lá quando ele já tava perto de pular, e aí depois de uns comentários que Xion fez, aí Raji começa a desabafar, dizendo que ele não sabe do que é que ele tá falando, que ele já sofreu muito bullying, que ele não aguentava mais e que a melhor coisa a fazer era morrer e tudo mais. Aquela conversa que a gente já sabe, né? Só que aí a gente descobre que Raji não tava com tanta vontade assim de pular não, né? Porque aí depois disso o próprio Xion acaba empurrando ele, e como o próprio Xion comentou também, quando a pessoa tá morrendo, a vida toda dela passa diante dos próprios olhos, e foi justamente isso que Raji começou a ver ali enquanto caía, né? Desesperado lá, chorando pra caramba, e aí ele lembrou de quando era pequeno, lembrou do aniversário, lembrou de quando entrou na escola e lembrou também de quando começou a levar porrada do cara que fazia bullying com ele lá, né? Até que do nada ele apaga e depois disso ele acorda na enfermaria. Mas antes que o cara pudesse refletir sobre o que de fato aconteceu, surge o tal do Eonhyun, né? Cara, não gostei desse nome, porque assim, eu já não sei coreano. Os caras botam esses nomes difíceis aqui, então fica complicado, mas eu vou tentar. Então, aparece Eonhyun, né? Que é o valentão do primeiro ano que leva Rajin pra fora e começa a bater nele. Só que pela primeira vez Rajin enfrenta Eonhyun, graças à sua experiência de quase morte. E não adianta muita coisa porque ele continua apanhando feio. Até que do nada surge Xion, que depois de falar rapidamente com Raji, é interrompido por Eonhyun, dizendo pra não fazer nada, e ainda ameaça o cara dizendo que vai chamar um tal de Hyung do segundo ano se caso o Xion se metesse. Ele definitivamente não conhece Xion, cara. Xion não dá a mínima pra isso. E um detalhe, esse Hyung, cara, fiquem ligados nesse nome, porque vai ter a ver com um lance que vai rolar lá no segundo capítulo, então gravem bem esse nome aí, Hyung do segundo ano, beleza? E aí depois disso, Xion ajuda Raji na luta, e sem que ninguém percebesse, o garoto consegue meter um belo socão em Eonhyun. Agora, cara, fazendo um comentário aqui sobre essa ajuda aí de Xion, será que esses toques que ele deu aí no cara seria alguma técnica de um clã específico? Ou simplesmente isso aí é a pista de que Raji tem algum potencial além do comum para as artes marciais? Ou será que Xion ele já tá tão forte que ele consegue manipular o fluxo de ki de outra pessoa apenas com um toque para poder fazer com que as pessoas consigam desferir esse tipo de golpe? Eu fiquei meio curioso a respeito disso, né? E aí depois que o líder ali dos valentões cai, né? Aí Xion chega lá e ajuda Raji novamente a vencer facilmente os outros 2 caras que estavam lá, né? Que é a parte pra cima dele. Foi um soco pra cada e fim de papo. 3 no chão. E aí depois da luta, Raji, que foi o único que percebeu que Xion ajudou ele a ganhar, pergunta como é que ele fez aquilo. E aí depois parte nervoso pra cima de Xion. A razão disso é que, segundo Raji, agora Eonhyun vai pegar muito mais no pé dele porque levou um soco do garoto, né? E realmente isso faz sentido, cara. E aí depois disso eles discutem sobre o assunto e Raji implora pra que Xion ajude ele a ficar mais forte, aquele blá blá blá. Daí Xion diz que um dia, assim como ele, também fez esse pedido pra alguém, cara. E a gente sabe muito bem quem é que foi esse alguém, né? E isso como resultado trouxe pra ele só desespero, tormento e um inimigo pra destruir. Cara, enquanto o Xion dá essa resposta, é mostrado um belo de um painel ali com o Xion furioso, cara, seguido da silhueta do dragão das 9 artes e envolto também por um dragão gigantesco lá. Essa arte ficou bonita demais. O que é que vocês acharam aí, velho? E aí, depois da resposta, Xion vai embora e acaba o primeiro capítulo. E o capítulo 2 começa com Xion se reunindo
com Haiwon e Lee Jung, que é o novo chefe das Forças Especiais do Murin. Então só lembrando que as Forças Especiais do Murin é aquele grupo especial lá que age tanto no mundo normal quanto no mundo do Murin, para poder manter os dois mundos ali equilibrados, manter as duas coisas em ordem. E o objetivo da reunião é pedir ajuda a Xion para encontrar Go Moriung. Lee Jung diz que desde que ele assumiu a liderança do grupo Guerreiros da Sombra, o grupo tem se tornado cada vez mais forte e agora estão expandindo o poder e influência para outros países. E diante desses fatos, Xion apenas fica com raiva e deixa bem claro para ele que Go Moriung é apenas um inimigo. Depois disso ele vai embora e a cena acaba com Lee Jung comentando sobre a personalidade temperamental de Xion e diz que quer ver a bagunça que o garoto será capaz de fazer. Ó pra aí que coisa, velho. Então é mais um que com certeza aqui tem seus objetivos próprios. Da mesma forma que o chefe anterior, que era aquele cara meio careca, ele morreu na segunda temporada e ele também tinha os objetivos obscuros. Então da mesma forma esse cara também tem, porque um cara que fala isso com certeza não é à toa. Ele quer ver o circo pegar fogo, velho. Então é outro que com certeza vai aprontar muito. Enquanto isso, lá na turma do primeiro ano, temos Raji, novamente, né? Tá encarando a mesa dele toda bagunçada como de costume, né? E como o menino não tem sossego, logo depois, Eun chega na sala puto da vida por causa do soco que ele levou de Raji. E uma nova sessão de espancamento começa, né? Pra variar. E dessa vez ele não teve nem a chance de revidar, cara. Até que a presidente da turma se mete na luta. E aí o Valentão vai em direção da menina fazendo ameaças tipo: você sabe quem é meu pai? Maior advogado? Velho, que cara idiota, velho. Olha o tipo de ameaça dele. Meu pai é o maior advogado do escritório Kim Park. Morrendo de medo, cara. E ele ainda fala, né? Que é o maior escritório do país. E aí ele fala que pode bagunçar tudo, fazer o que quiser, que não vai acontecer nada com ele. É mais um daquele tipo de personagem que é só um otário e que só se garante porque o pai tem algum tipo de poder. E aí do nada Raji surpreende todo mundo chamando Eun de volta pra luta e ainda xinga ele, cara. E é nessa hora que Raji lembra por que começou a sofrer bullying. Foi justamente por ele ter ajudado um colega que também estava sofrendo bullying ali praticado por Eun. E aí quando o Valentão partiu pra cima de Raji com tudo ali, com a mesa, cara, ele ia picar a mesa na cara do moleque, ele recebe uma ligação do tal do Jin Hyung, né, do segundo ano. Lembra que eu comentei sobre ele lá no primeiro capítulo? Então, é esse cara aí. Então, ele diz pra eu não encostar um dedo em Rajin, cara. Então, ele provavelmente deve conhecer Xion, que é do segundo ano também, e deve saber até quanto Xion é poderoso, ou até já deve ter levado uma surra nele, né? E o próprio Xion, cara, deve ter dado uma ordem lá pra ele parar de perseguir Raji. Ou se vacilar, esse Hyung, ele pode até fazer parte do Murin, né? Existe também essa possibilidade. E assim ele faz, né, velho? Pé da vida, mas o Valentão vai embora, deixa o menino lá. E aí depois disso, Rajin, com a cara toda arrebentada, vai na turma do segundo ano procurar Xion. Ele não encontra Xion e pra completar, velho, um grupo de alunos leva ele lá pro pátio e começa a fazer perguntas. Mas antes que alguma coisa acontecesse, surge Kang Sera, a atual líder do clã Milyang. Ela troca algumas palavras com Raji, ignorando o grupo. Até que diz algumas coisas pros caras lá e depois chama outras pessoas por telefone. E os caras ficam irritados com isso e dois partem pra cima dela que facilmente são arremessados contra o muro. Então só lembrando, galera, uma das especialidades desse clã Milyang são as técnicas baseadas em arremesso. Todo mundo fica olhando pra ela assustado. Depois disso, Sera olha fixamente pra Rajin e pergunta se ele é um artista marcial. E assim acaba o capítulo 2. Nos dois primeiros capítulos, muita coisa já aconteceu. E seguinte, velho, eu vi que tinham muitos comentários insatisfeitos lá no site que eu tava lendo o primeiro capítulo, por causa dessa possibilidade da história se repetir. Que a gente vai ter que ver tudo de novo, e aquela lentidão no desenvolvimento de personagem. Velho, eu acho que isso não vai acontecer, porque imagine, tem um monte de coisa pra acontecer. Quem leu e lembra como a segunda temporada acabou, sabe muito bem que tem muitas coisas ainda pra resolver aí, velho. Além do acerto de contas de Xion e o Dragão das Nove Artes. Então, eu acho muito difícil o autor pegar um personagem ali do nada pra ser, sei lá, o novo protagonista e passar por tudo que Xion passou. Pode ter essa coisa de o Xion treinar ele e tal, mas vamos lembrar o que é que aconteceu com Xion, cara. Xion é um estudante, certo? E hoje ele é um mestre de artes marciais, então olha o tanto de coisa que ele passou e quantos volumes precisaram pra ele chegar a esse ponto. Então, com certeza, não vai se repetir. Ele vai ser o discípulo de Xion, isso aí eu acho que rola, mas ele provavelmente vai ter ajuda de outros personagens ali pra poder treinar o garoto. E além disso, cara, a gente ainda não viu praticamente personagem nenhum. Então, outros personagens vão aparecer, outros personagens vão ter tempo de tela também, assim como Jinny, que é uma personagem importantíssima, ainda mais agora que ela tá desenvolvendo as técnicas que o avô deixou de herança pra ela. Então, Jinny, quando aparecer também, vai roubar muito a cena, eu tenho certeza disso. Então, eu acho que o que tem que ser feito, cara, é dar mais tempo para o autor desenvolver a relação desses dois, até porque se de fato fosse acontecer isso que a galera tá pensando, de a história se repetir, a gente precisaria aí de pelo menos mais uns 2 volumes aí, cara. Eu acho que The Breaker vai acabar na 3ª temporada, tudo vai se resolver aqui, então não dá tempo para desenvolver um personagem
tudo de novo da mesma forma que o Shi-On foi desenvolvido. Eu acho que essa questão de ele se tornar mestre é só para ele continuar aquele legado do Dragão das 9 Artes, só que por um outro caminho. Então eu acho que a história pode até acabar dessa forma, de ele sendo um mestre de um único discípulo, mas a gente não vai ver aquela trajetória tudo de novo, cara. Eu acho muito difícil isso. Mas aí fica aquela pergunta, então qual será o papel de Raji nessa história? Bem, eu acho que assim, o fato de Shi-On ter se tornado muito poderoso abre essa possibilidade de ele já estar no nível de um mestre e ele passar os conhecimentos de artes marciais para uma outra pessoa, ao mesmo tempo em que ele ajuda alguém. E além disso, talvez esse personagem também ajude Shi-On em alguns momentos de fúria, em alguns momentos em que ele se descontrolar, principalmente quando ele vê Go Moriung, porque assim, Shi-On tá com uma aparência super calma, ele tá com uma aparência mais madura, normal, depois de tudo que ele passou, mas eu tenho certeza que quando ele vê Go Moriung, cara, vai chegar um momento que ele vai perder o controle, e eu acredito que seja nessa hora que o Rajin ele interfira ali pra Shi-On não fazer algo que se arrependa depois, ou acabe colocando a vida de outras pessoas em risco, ou até ameace matar alguém por ter perdido o controle, e o Raji acabe impedindo isso, velho. E agora que Shi-On tá no segundo ano, deve ter passado o tempo suficiente pra ele ter feito aquele treinamento lá, né, com o ex-líder da Aliança, que aparece no final da segunda temporada. E pelo que vimos no final de New Waves, a terceira temporada deve ser ainda maior, porque ainda tem muita coisa pra resolver. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a arte, cara. É fato, teve uma queda no nível de detalhes, né? Uma das coisas que me chamava muito a atenção, assim, em The Breaker é a arte incrível, um nível de detalhes incrível, certo? E além disso, os cenários também são muito bem trabalhados, as cenas de luta são maravilhosas. Agora fica aquela pergunta, será que essa queda de detalhes vai atrapalhar agora nessa terceira temporada? Eu acho que não vai não. Eu acredito que o ilustrador, ele mudou o estilo dele para poder ele ter capacidade de produzir os capítulos mais rápido, né? Até porque agora todas as páginas são coloridas e isso acaba compensando um pouco essa queda aí no nível de detalhes das páginas, cara. E eu acho que ele também tomou essa decisão de mudar o estilo, mudar esse formato para poder se adaptar ao mercado hoje, porque a gente sabe que na Coreia principalmente, os mangás eles têm feito muito sucesso em formato de webtoon. Então, ele mudou o estilo, mudou o formato para webtoon para justamente voltar para o mercado, conquistando novos fãs e além disso, trazendo de volta os fãs que já conhecem a obra. É a minha opinião. Se eu prefiro a arte anterior, com certeza eu prefiro a arte anterior. Mas eu lembro bem que quando eu comecei a ler da segunda temporada de The Breaker, eu tive aquela sensação assim meio que, poxa, cara, a arte está diferente, os traços estão mais leves, acho que eu não vou curtir isso muito não. Mas depois que eu comecei a ver as cenas de luta, cara, eu comecei a gostar pra caramba, né? Então eu fiquei super satisfeito com a arte na segunda temporada também. Então talvez essa seja uma impressão inicial que a gente tenha a mudança, quando a gente vê algo novo, cara. Nada que alguns capítulos não faça a gente se acostumar. Principalmente quando a gente começar a ver as lutas pra valer mesmo, né? Porque até agora, um momento que a gente viu ali de uma cena de luta bem detalhada foi quando o Rajin deu um socão ali no valentão. E esse momento ele tava com um efeito muito interessante. Então se manter naquele nível, as lutas ali pra mim tá legal. E claro, se as coreografias forem bem detalhadas também. Por último, cara, fica aquela pergunta sobre o objetivo de Kangsera. Ela provavelmente foi ali na escola procurar Shi-On e acabou encontrando Raji, mas do jeito que ela falou, deu a entender que ela tinha interesse em falar com ele também. Mas minha previsão é que a pedido de Shi-On, ela acabe ajudando ele com esse treinamento. Então, esse é um outro motivo pelo qual eu acredito também que essa coisa de desenvolver esse personagem ao nível de Shi-On ali como na primeira temporada não vai rolar. Vai ser uma coisa mais rápida, vão ter momentos que vai ser fora da tela. Então, dessa vez, diferente de Shi-On, a gente vai ter a ajuda de outros personagens para desenvolver esse cara aí e esse processo acaba sendo mais rápido, tá? Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. The Breaker voltou. Vamos dar mais um tempinho pro autor aí para poder ele de fato mostrar qual é o objetivo desse personagem novo e vamos aproveitar a história, né? Afinal, a gente esperou tanto por isso, cara, tanto que existiu até aquela coisa de, pô, será que vai voltar The Breaker realmente? Mas não voltou, agora é fato. Agora a gente vai saber realmente qual vai ser o desfecho aí de Shi-On e o Dragão das 9 Artes, cara. Fica aí ligado no canal que eu vou estar trazendo as reviews pra vocês, beleza? E muito obrigado se você ficou até aqui, falou? Até a próxima e tchau, tchau!